Olá, seja bem-vindo à aula magna O que é economia? Eu sou Felipe Prado Macedo da Silva, doutor em economia. Essa aula foi originalmente proferida no início do segundo semestre de 2018 na Universidade Federal de Uberlândia, nas disciplinas que leciono no campus Monte Carmelo, em Minas Gerais. Num primeiro momento, é comum as pessoas considerarem a economia um assunto muito complexo. Isso porque está repleto de economês, jargões técnicos, palavras rebuscadas que de fato dificultam a compreensão do que é economia. Alguns até dizem que a economia somente interessa aos economistas, aos profissionais de finanças ou aqueles profissionais dos negócios, ou simplesmente que interessa apenas aos agentes do governo que controlam ou que cuidam da economia como um todo. Muitos ainda duvidam, por conta disso, que a economia ela tenha relevância na vida diária. Em razão do economês, dos jargões técnicos e das palavras rebuscadas, muitas vezes parece que a economia está longe do nosso cotidiano. E aqui eu já deixo duas perguntas. O que você pensa? A economia é ou não importante em sua vida diária? Entretanto, num segundo momento, quando pensamos sobre a influência da economia nas nossas riquezas e no nosso bem-estar, mudamos de opinião. Passamos a enxergar a economia como algo importante e presente no nosso cotidiano. Daí, há uma conscientização sobre o que é, por exemplo, custo de vida, inflação, desemprego, gastos públicos e assim por diante. Portanto, o desinteresse pela economia é até certo ponto. Ou seja, até o ponto em que não nos afeta direta ou indiretamente. Mas a partir do momento em que a economia afeta as nossas riquezas e o nosso bem-estar, passamos a enxergar a temática como algo presente no nosso cotidiano, apesar do economês, dos jargões técnicos e das palavras rebuscadas. Deixo aqui também mais duas perguntas. Já viu ou ouviu alguma notícia de economia que chamou a sua atenção? Que você discutiu sobre ela? Três notícias ou três capas de jornais exemplificam o quanto a economia está presente cotidianamente nos noticiários e logo com notícias ou informações que também nos afetam cotidianamente. No primeiro exemplo, temos uma situação que afeta a todos os cidadãos. Brasileiro trabalha há 30 anos só para pagar impostos. Na segunda notícia, temos uma outra notícia que pode afetar as nossas oportunidades de encontrar emprego. 14 milhões e 200 mil desempregados. Ou na nossa terceira notícia, famílias voltam a poupar menos e a consumir mais. Ou seja, três notícias com três assuntos de economia diferentes, mas que os três nos afetam cotidianamente, ou seja, podem afetar a nossa riqueza e podem afetar ou determinar o nosso bem-estar como cidadãos. Sendo assim, não há dúvidas de que as notícias econômicas agora são o assunto principal em jornais e programas de TV. Existem, inclusive, mídias especializadas em economia. Um estrategista político norte-americano declarou, abre aspas, economia e notícias econômicas é que mexem com o país agora, fecha aspas. Todos os dias,
assuntos econômicos das mais variadas naturezas estampam as capas dos jornais impressos ou as chamadas dos noticiários televisivos, corroborando a ideia de que a economia é uma temática do nosso cotidiano, quanto mais as sociedades aprofundam as estruturas do sistema capitalista. Diante disso, cabe se perguntar: o que é economia? Qual a sua origem? Qual o seu significado? Quais são os seus fundamentos teóricos? É isso que vamos ver a partir de agora. Primeiramente, é fundamental reconhecer a economia como ciência. De acordo com Rosa Luxemburgo, a economia é uma ciência muito particular, com vários problemas e com várias controvérsias. A ideia popular é de que a economia é uma ciência árida, que fica apenas dentro dos muros da academia, com suas estatísticas, com seus gráficos e com suas fórmulas complexas. Outro equívoco comum é achar que a economia só trata de dinheiro, moeda, finanças e de nada mais. Lembre-se, a economia é uma ciência social aplicada, que trabalha com temáticas interdisciplinares, levando em conta questões geográficas, questões filosóficas, questões políticas, questões sociais e assim por diante. Então, o que é economia? É fundamental compreender que a palavra economia vem do grego oikonomia, que significa administração da casa ou administração de um país. Em razão das inúmeras controvérsias que existem na economia, não há apenas uma definição do que é economia. Aqui apresentamos pelo menos 3 definições tradicionais do que é economia. Na primeira, temos a seguinte definição: economia passou a significar o estudo das maneiras de gerir os recursos e, mais especificamente, a produção de bens e ou serviços. Numa segunda definição, temos o seguinte: por ciência da economia nacional ou política, aquela que trata das leis de desenvolvimento e da economia de uma nação ou de sua vida econômica nacional. E por fim, na terceira definição, temos o seguinte: é a ciência que descreve, define e elucida as causas dos fenômenos econômicos, organização, distribuição e instituições e compreende as suas inter-relações. Outra polêmica da economia refere-se à sua origem. Alguns acreditam que a economia é mais antiga do que se acredita. Os gregos e os romanos já operavam a economia. Contrariamente, outros acreditam, na realidade, que a economia é uma ciência moderna, que surgiu a partir da segunda metade do século XVIII. Essa segunda opção parece ser mais razoável ao tratar a economia como uma ciência moderna. Os gregos e os romanos não tinham concepções científicas do que eram os problemas econômicos, apenas noções superficiais e muito vulgares que eram, em geral, extraídas da sua experiência diária. Uma maneira de melhor entender essa questão é de que a economia ela é antiga como fenômeno, mas moderna como ciência. E é daí que se convenciona dizer que os primeiros economistas surgem, de fato, no final do século XVIII. Uma questão adicional é compreender, portanto, de que a economia
é a ciência das relações econômicas entre os seres humanos. De maneira resumida, podemos afirmar que a economia passou por 3 grandes períodos. Primeiro, apareceu como ramo da filosofia política e se chamava economia política. Esse é o nome original do que hoje chamamos de economia. Posteriormente, constitui um campo científico próprio e daí passa a se chamar ciência econômica. Mais recentemente, se popularizou na versão mais curta e chamamos hoje somente de economia. Ainda no século XXI, existem inúmeras críticas acerca da economia como ciência. Alguns afirmam que ela é uma pseudociência ou uma ciência mais leve. Isso porque a economia é um pouco mais vulnerável do que as ciências físicas a modelos cuja validade nunca vai estar clara. Isso quer dizer que a economia não constrói leis eternas e imutáveis. A razão disso é de que as economias são feitas pelo homem e dependem de comportamentos que podem ser racionais ou irracionais. É por isso que os economistas descrevem e explanam sistemas econômicos instáveis a partir de modelos abertos e mutáveis. A economia, como uma ciência vulnerável, ao descrever os sistemas econômicos instáveis, possibilitou o surgimento de várias abordagens ou o que chamamos de escolas do pensamento econômico. Ou seja, surgiu uma diversidade de pensamentos acerca da realidade econômica. Essas várias abordagens ou escolas surgiram ao longo da história, sendo quase sempre antagônicas e raramente complementares. Neste sentido, convencionou-se dizer que a economia moderna, como ciência, nasceu com os chamados economistas clássicos, ou seja, aqueles que pela primeira vez descreveram a economia e o seu funcionamento do ponto de vista científico. A obra inaugural da economia como ciência foi A Riqueza das Nações, investigação sobre sua natureza e suas causas, do escocês Adam Smith. Aqui deixo 2 perguntas para que você realize uma breve pesquisa. Quem foi Adam Smith? Qual a importância do seu pensamento econômico no contexto da Revolução Industrial? Além dos chamados economistas clássicos, consolidaram-se também outras escolas do pensamento econômico, como a escola marxista, a escola neoclássica, a escola austríaca, a escola keynesiana, a escola neoliberal e a escola schumpeteriana. Cada uma dessas escolas buscou entender a economia e o seu objeto de estudo de maneira diferente. Mas qual o objeto de estudo da economia? Nos manuais de economia, convencionou-se dizer que o objeto de estudo da economia é a questão da escassez, ou seja, como economizar recursos. Isso porque, como destaca o autor Vasconcelos, a escassez surge justamente das necessidades ilimitadas que a sociedade tem versus as disponibilidades limitadas, ou seja, a restrição física dos recursos econômicos. Nenhum país, mesmo os países mais ricos e avançados, são autossuficientes em termos de disponibilidades de recursos produtivos. Ou seja, a escassez é um problema de qualquer sociedade. Se não houvesse escassez de recursos, se todos os bens fossem, por exemplo, abundantes,
fossem bens livres como o ar, não haveria necessidade de estudarmos questões econômicas. E, se a escassez está presente em todas as sociedades, qualquer que seja seu tipo de organização econômica ou regime político, elas são obrigadas a fazer opções. É aí que surge a questão dos problemas econômicos. Qualquer sociedade precisa se perguntar o que e quanto produzir, como produzir, para quem produzir. E a diversidade de pensamentos econômicos, pelas mais variadas escolas do pensamento econômico, cada uma vai estudar de maneira variada a produção, a distribuição e o consumo dos recursos econômicos. É por isso que a economia, a partir das escolas do pensamento econômico, vão dar soluções aos problemas e às controvérsias econômicas de maneira muito diferente. Essa é a riqueza do pensamento econômico ao lidar com a questão dos problemas econômicos. É isso. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.